Quando Jesus estendeu a sua mão, salvou um homem perdido. Eu era pobre, mas ele se lembrou de mim. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estender a sua mão. Meus amados, abra sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 12. Hoje, estudo Maravilhosa Graça com o tema O Amor e Seus Ingredientes. Oh, pastor, a igreja era para estar? Não. Era vocês que era para estar. Entendeu? Romanos capítulo 12, versículo 9 a seguir, que diz bem assim, ó: o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos na sua necessidade, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver entre vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Podeis aceitar? Hoje nós temos um tema muito bom, falar sobre o amor. Interessante que o apóstolo Paulo foi falar de amor lá na igreja de Romanos, dos romanos lá. E quando ele escreve aqui no contexto de uma igreja local, e não tem a preocupação de separar os dons espirituais dos dons ministeriais, lembrando que o amor é um dom. O amor é algo dado por Deus. E aqui os crentes, quer seja leigos, quer seja clérigos, são convidados à prática dos dons espirituais. Os dons, portanto, devem ser exercidos com dedicação e regularidade. Eles são dádivas de Deus e precisam ser desempenhados no contexto
da igreja. E quando a gente fala de dons, eu peço para os irmãos olharem. Nós temos aqui, Paulo usou o exemplo do corpo humano para ensinar como os cristãos devem viver e trabalhar juntos. Paulo usa o exemplo do corpo. Vós sois corpo, vós sois membros. Assim como os membros do corpo funcionam sob o comando do cérebro, assim também os cristãos devem trabalhar juntos sob o comando da autoridade de Jesus Cristo, que Ele é o nosso cérebro, Ele é o nosso cabeça. Nós só somos membros. Se somos membros que fazemos parte do corpo, somos orientados por Ele, comandados por Ele, e só fazemos o que Ele mandar. Entendeu? Deus nos dá muitas habilidades e dons para que possamos edificar a sua igreja. E Ele fala bem assim: desperta o dom que há em ti. Então nós temos dons. Pastor, por que eu não consigo? Porque nós não despertamos. Você pode ver. Muito pouco procura o dom da palavra. Muito pouco procura o dom da palavra. Muitos poucos procuram o dom de profecia, dom de revelação. E quando nós vemos Paulo fala isso para a igreja de Romanos, nós primeiro precisamos entender que todas as nossas habilidades e todos os nossos dons vêm de Deus. Vem de Deus, não vem de nenhum lugar, vem de Deus. Segundo lugar, entender que nem todos são dotados da mesma habilidade e dos mesmos dons. Bom, Edson tem um dom, despertou o dom, aprimorou mais aquele dom. Já a irmã Cledes despertou mais outro dom. A Letícia já despertou o dom da palavra. Já a irmã Daniela despertou o dom do louvor. A irmã Zélia, o dom da decoração. Pastor, eu não sei. Pois é, você não é que você não sabe, você tem o dom, mas é que você não desperta, você não deseja esse dom. E a Bíblia diz: desejai os melhores dons. Para um melhor dom é isso, para outro melhor dom é aquilo. Cada um deseja. Por isso que a Bíblia diz: desperta, desejai os melhores dons. Saber quem somos e o que fazemos melhor. Precisamos dedicar nossa habilidade, os nossos dons a serviço de Deus, para alcançar sucesso pessoal. Se lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele ganhou tudo dentro da casa do pai, porém saiu da casa do pai desperdiçando tudo que o pai tinha dado para ele, gastando dissolutamente. Quantos aqui na Austrália nós estávamos com uma sala de 12 violonistas, irmã Daniela, mais ou menos 12. Alguns permaneceram, alguns aprenderam, foram tocar lá fora. Até a semana passada alguém me mandou uma mensagem: pastor, o senhor ensina a tocar violão? Eu falei: misericórdia, mas um pouquinho a gente ensina. E aí eu respondi: se for para adorar a Deus eu te ensino, caso contrário tu não vai te arrancar nada de mim. Entendeu? Se for para adorar a Deus eu te ensino. Eu gasto tempo lá, eu fico horas na tua frente lá te ensinando. Agora muitos, eu já fiz isso, e estão tocando lá fora. Alguns até eu emprestei o violão da igreja para, aprende em casa, ensaia em casa, treina em casa. E um dia eu vi numa foto, numa festa de bebida, o violão da igreja. Eu falei: ei, irmão, traz de volta. Esse instrumento foi adquirido para adorar a Deus, traz de volta. Se você quiser adorar Satanás, vai lá e compre com o teu dinheiro. Entendeu? Traz de volta, faz favor.
desperta o dom. Se você tem desejo, vai buscar, vai correr atrás, vai se dedicar. Pastor, eu sonho em pregar. Vai se dedicar, vai buscar, vai preparar, vai estudar, vai orar, vai consagrar, porque não é bem assim, entendeu? Não é bem assim chegar aqui, pregar, ler. Não, irmão, é pregar. Quando você vai trazer a palavra, é uma responsabilidade. Tem que saber que você é o mestre cuca ali. Você tem que preparar a mesa. E às vezes o camarada, que nem eu, que não sei nada na cozinha, então como é que eu vou querer comer uma comida que eu nem sei fazer? Eu pego uma comida dos outros. Mas a comida dos outros era para aquele dia. A comida de hoje é uma comida nova. Louvor, pastor, hoje é fácil você adorar, é fácil louvar. Por quê? Porque não se adora mais, só se canta. Hoje o povo não quer mais adorar a Deus, o povo quer adorar a si mesmo. Enquanto eles estão crescendo devagarinho, eles estão buscando dom, aprimoramento. Deus está capacitando, Deus está dando força. Depois que o camarada grava um CD, aí não quer mais adorar a Deus. Aí o que ele quer? Aí ele quer ganhar dinheiro. Aí ele quer o quê? Ele quer ficar famoso. Aí ele não canta mais num culto de 10, 12 pessoas. Aí ele não vem mais no culto de terça-feira, só quer vir no sábado à noite. E aí, se tu não der oportunidade para ele ou para ela, dá um beijo desse tamanho, 3 arrobas de carne só do beijo. Por quê? Porque já não quer mais adorar a Deus. A adoração está no homem, e nós não podemos perder essa direção. Precisamos saber qual é os sentidos dos dons. Quando eu vejo o apóstolo Paulo aqui falando de amor, nós vemos algo interessante, meus irmãos. Em relação à mordomia e do exercício dos dons, nós vemos que nós precisamos exercitá-los com esmero e regularidade. Precisamos exercitá-los com esmero e regularidade. Falando de exercitar, falando de regularidade, nós vamos falar do amor, um relacionamento com os irmãos, lá no capítulo 12, versículo 9 a 16. Qual é, pastor, o primeiro ponto que nós temos que aprender ali no capítulo 12, falando de amor? Nós temos que falar ali, que o apóstolo Paulo diz: o amor deve reger nossos relacionamentos. O amor é o sistema circulatório do corpo espiritual, como se fosse o sangue, o sistema circulatório do corpo carnal. Parou a circulação, morre tudo, dá uma parada cerebral, dá uma parada cardíaca. Assim é o amor no sistema espiritual. Parou o amor, não tem amor, tua vida espiritual também zera. Se lembra da igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, que vem a carta lá à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja: eis que eu tenho contra ti, pouca coisa, mas tem alguma coisa contra ti, que tens deixado o primeiro amor. Quando o livro de Romanos fala ali no capítulo 12, versículo 9, ele diz: a sinceridade, ele fala bem assim, o amor seja sem hipocrisia. Abre lá, acompanha lá, capítulo 12, versículo 9. O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso, pastor? A palavra grega anipokritos, sem hipocrisia, é muito interessante. Sabe por quê? Hipócrites era um ator que participava de um drama. No entanto, a igreja não pode transformar-se num palco. Afinal, o amor não é teatro, ele faz parte da vida real. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui, o amor seja sem hipocrisia. Essa palavra hipocrisia no grego quer dizer hipócrites. Existia um ator chamado Hipócrites. Essa palavra hipocrisia no grego
quer dizer anipócritos. Existia um ator chamado Hipócrates, que fazia um papel no teatro, no palco, um papel de drama. E o que o apóstolo Paulo queria falar? Ei, irmãos, o amor, ele não pode ser um papel de drama, ele não pode ser de uma forma teatral, ele tem que ser de uma forma real. Ele faz parte da vida real. Por isso que ele diz: o amor seja sem drama, sem hipocrisia, seja sincero. Quando nós vimos a segunda coisa que o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 12, versículo 9, parte B, ele diz bem assim, ó: a discernimento. Fala lá no capítulo 12, versículo 9: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. O que o apóstolo Paulo estava falando a respeito do amor aqui? O cristão deve amar e odiar com a mesma intensidade. Pastor, como é que eu posso amar e odiar com a mesma intensidade? Quando a Bíblia diz: amai a Deus e aborrecei o mundo, a mesma intensidade. Você não pode amar a Deus menos e aborrecer o mundo mais. Não, você tem que ser equilibrado nessa parte. Olha só: deve apegar-se ao bem e abominar o mal com todas as forças da sua alma. Precisa sentir aversão, repugnância pelo mal. Não pode ser uma pessoa amorfa, insípida, que fica sempre em cima do muro sem se posicionar. Por exemplo, na hora da palavra, o jovem Eutico sentado na janela. Na hora que ele deveria estar sentado no meio da igreja ou no banco da frente, aonde nada tiraria a atenção dele, não, ele estava lá na janela, aonde ele poderia olhar para o lado de fora e para o lado de dentro. Um camarada que, dá nos entender, não tinha decisão na sua vida. Servia ao Senhor, mas da mesma forma não servia. Era uma pessoa que não tinha decisão, estava em cima do muro. E a Bíblia nos manda nós tomar decisão. A primeira coisa que nós temos que tomar é decisão na nossa vida. O amor, falando de amor também, ele tem que ter afeição. Capítulo 12, versículo 10, a parte A fala bem assim, ó: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O que é o amor fraternal? O que significa amor fraternal? Olha só, meus amados, Paulo usa nesse versículo duas palavras distintas para amor. Primeiro, Filadélfia e Filotorgos. A primeira descreve o amor fraternal, ou seja, o amor de irmão e irmã, uns pelos outros. E a segunda descreve a afeição natural de sentimentos pelos nossos familiares, tipicamente o amor de pais para filhos, tá? E quando nós vemos isso ali, ambas as palavras eram aplicadas em relação de sangue dentro de uma família. Quando nós falamos de amor, quando a Bíblia fala que nós temos que ter amor, quando a Bíblia diz que o amor não pode ser fingido, é porque o amor, ele tem que ser uma relação de família, uma relação de irmãos, uma relação de irmãos e uma relação de pai e filho. É o mesmo amor que tem que ser aplicado. Que amor é esse, pastor? O amor ágape, o amor incondicional. Aquele amor que você faz algo sem esperar nada em troca. Quando a palavra de Deus fala a respeito do amor, aí o apóstolo Paulo dá mais uma qualidade ali no capítulo 12. Ele fala da honra. Capítulo 12, versículo 10, ele diz: preferindo-vos em honra uns aos outros. Honra. Essa palavra tem lá nos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Outro versículo também fala lá em Malaquias: como é que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não honram? Me chamam de pai.
Quando o jovem rico chega para Jesus, ele diz: bom mestre. E Jesus já logo corta o barato dele: não existe bom senão Deus. Não, mas você é o Deus, você é o mestre. Pois é, então vamos ver se você me honra da maneira que deveria honrar. Conhece os mandamentos? Conheço. Jesus conta só os 5 depois, os 4 depois. Jesus não fala os 5 primeiros. Por quê? Porque os 5 primeiros fala da honra do homem com Deus, e o cara diz que conhecia os mandamentos. Então não adianta nós dizer que honramos a Deus, mas na prática nós não honramos a Deus. O apóstolo Paulo fala: preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor na família cristã deve expressar-se em honra mútua, assim como em afeição mútua. O apóstolo Paulo dá mais uma qualidade. Essa qualidade aqui, muitas das vezes nós precisamos: a paciência. Capítulo 12, versículo 12, o que diz lá? Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverantes. Quando falamos de perseverança, nós vemos que o crente cruza os vales da vida com os olhos cravados na esperança da gloriosa volta de Cristo. Ele se alimenta de uma viva esperança enquanto pacientemente enfrenta tribulação. Mas pastor, por que você passa tribulação com alegria? Porque nós temos esperança. Quem não tem esperança vive uma vida triste, vive uma vida frustrada, vive uma vida deprimida. Mas quem tem esperança vive alegre. Por quê? Eu vivo a vida cantando, não me adianta chorar. Por quê? Vivo com Cristo, Cristo comigo, é doce o meu caminhar. Quem tem esperança tem uma luz no fundo do túnel. Para o mundo a esperança já morreu, para nós ele ressuscitou. Terceiro dia, primeiro dia da semana, a esperança nossa ressuscitou. Falando de esperança, nós ainda temos ali, diz que a esperança da salvação futura estimula a alegria presente. Nós sabemos, nós temos esperança que Jesus irá buscar sua igreja, irá nos tirar desse mundo de sofrimento, esse mundo de calor, esse mundo de injustiça, irá nos colocar numa terra, irá nos colocar numa cidade perfeita, uma casa perfeita, aonde não vai haver dor, aonde não vai haver nada de problemas, não vai haver cobrança, não vai haver nada. E o que te faz a crer? É a esperança. Precisamos ter esperança, mas para nós se manter na esperança, nós temos que ter paciência. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou, olhou para mim, ouviu meu clamor. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala sobre a generosidade. Ele diz no capítulo 12, versículo 13, olha lá: compartilhai as necessidades dos santos. Compartilhai as necessidades dos santos. O verbo koinoneo, compartilhar, pode significar tanto participar das necessidades e dos sofrimentos dos outros, como repartir os nossos recursos com eles. Olha só, tem gente que só gosta de participar das festas, tem gente que só gosta de participar quando a pessoa está bem. Quando a pessoa está ruim, né, moedas? Eles se afastam. Está passando dificuldade, se afastam. Vai ter uma festa, tá lá, tá todo mundo junto lá. Agora quando tem um óbito, quando tem um doente, quando tem uma pessoa dificultosa, aí se afasta, aí fica quietinho, aí nem se envolve, não toca ali no assunto. Mas se tem amor, e esse amor é de Deus, você precisa participar, ser generoso, você compartilhar, não só das coisas boas, das coisas ruins também. Tem um versículo que diz assim, chorai com os e se alegrai com os que se alegram, né? Se alegrai com os que se alegram. Hospitalidade, pastor, capítulo 12, versículo 3. Hospitalidade
Hospitalidade, o que é hospitalidade? O que significa a palavra hospitalidade? Capítulo 12, versículo 13, diz bem assim, ó: praticai a hospitalidade. Praticai a hospitalidade. Tá? Pode deixar andar lá, a irmã Daniela está cuidando lá, pode deixar lá. Praticai a hospitalidade, tá? Se com os necessitados precisamos ser generosos, com os visitantes devemos ser hospitaleiro. Se com os necessitados precisamos ser generosos, com os visitantes devemos ser hospitaleiros. Quem são os visitantes? Os que não são da casa. Quem são os visitantes? Nem sempre os visitantes são da família. Nem sempre os visitantes são pessoas conhecidas. Quando a palavra fala generosidade, quando a palavra fala ser generoso, ser hospitaleiro, é um equilíbrio. É preciso haver um equilíbrio entre a palavra Filadélfia, que é amor pelos irmãos e irmãs, e a palavra Piloxemia, que é o amor pelos estranhos. Nós só sabemos amar os irmãos, e os estranhos nós não sabemos amar. Nós só somos sociáveis com os irmãos, os da casa, e os estranhos, e os doentes, as pessoas lá de fora. Cadê a generosidade? O apóstolo Paulo chama a atenção na igreja de Romanos: ei, vocês só estão cuidando dos daqui de dentro, e os lá de fora? Como é que os lá de fora vão vir para dentro? Como é que os lá de fora vão vir para cá? Se nós não abrimos as portas, se nós nem amizade não temos com eles, nós rachamos o sarrafo na fraqueza deles. Quando a palavra fala de generosidade, o apóstolo Paulo fala outra coisa: a boa vontade. A boa vontade é o que, pastor? Capítulo 12 e 14 fala bem assim, ó: abençoai os que vos perseguem. Oh, isso é difícil, viu? Isso é difícil. Tem que abençoar uma pessoa que me persegue. Abençoai e não amaldiçoeis. Isso o apóstolo Paulo está orientando a igreja de Roma lá. O cristão deve desejar o bem até mesmo para aqueles que lhe desejam o mal. É fácil isso, irmão? É fácil isso, irmã Silvana? Mas é necessário fazer, viu? Nós precisamos ter esse amor de Cristo na nossa vida. Se nós não conseguirmos abençoar os nossos inimigos, nós não vamos conseguir fazer nada, porque nós temos inimigos. O cristão não faz inimigo, mas ele tem inimigo. Temos que saber de uma coisa: nós não podemos fazer inimigo, mas isso não nos tira de ter inimigo. A própria palavra de Deus diz: o adversário anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Somos rodeados de inimigos. Não precisamos fazer inimigos, mas só a tua presença lá, no meio dos ímpios, já faz Satanás se manifestar, já faz Satanás se revoltar, já faz Satanás procurar uma armadilha para te fazer sofrer, já faz Satanás botar uma emboscada para te jogar da cova, já faz Satanás colocar uma tentação ali para te fazer cair, já faz Satanás te levantar uma calúnia para te jogar na cadeia, e você só faz o bem. Pois é, isso que Satanás não quer, que você faça o bem. Quando o apóstolo Paulo fala do amor, ele fala mais uma característica, ele fala da simpatia. O que é a simpatia? Simpatia é isso aqui, ó. Simpatia é algo aqui fora, entendeu? Tem pessoas que dão de 10-0 em simpatia, empatia 0, mas simpatia, meu Deus, eu trabalhei 10 anos com loja, eu sei o que é ser uma pessoa simpática.
Chega o cliente lá vai os funcionários tudo lá na porta, que linda, meu Deus, como você está lindo, vai. Nossa, e vai bajulando, e vai tratando as crianças, vai bajulando. E o camarada, quando o cara fala bem assim, ó, eu vou ver, vou dar uma olhada no telão, tá bom. Já fecha a cara. Na hora dá um chau bem seco. Entendeu? Agora se o cara vai comprar, beija a pé, leva lá no carro e vai. Mas se o cara não compra, já fecha. Isso é simpatia. Precisamos ser pessoas simpáticas. Mas primeiro nós temos que ser empáticos. Porque a nossa alegria vem do coração. A Bíblia diz que o coração está cheio, a boca fala. Uma pessoa que está amargurada de coração, ela não consegue, mesmo querendo, ela não vai conseguir. Ela vai fazer isso aqui, ó. E você consegue ver na pessoa que o sorriso não vem de dentro, o sorriso vem de fora. É que nem esse cachorro ali, ó. Entendeu? Estão forçando ele a sorrir, mas ele não quer sorrir. Quando fala da simpatia, o amor nunca se mantém longe das alegrias e das dores dos outros. Assim como o gozo dividido é dobrado, também a tristeza dividida é reduzida pela metade. Falando de simpatia, nós temos algo interessante: a harmonia. Capítulo 12, versículo 16, a parte A de Romanos. Olha lá, a Bíblia diz bem assim, ó: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Que sentimento é esse, pastor, que o apóstolo Paulo está falando? Os cristãos devem viver em concordância uns com os outros. Por que será que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque lá no livro de Oséias, se não me foge a memória, fala bem assim, ó: andarão dois juntos se não tiver de acordo? Não. Nem animal, nem ser humano, nem nada consegue andar junto se não tiver de acordo. Então primeiro entra num acordo antes de tomar decisão. Porque a Bíblia fala aqui através do apóstolo Paulo: tende o mesmo sentimento uns para os outros. Harmonia. Sabe o que é uma harmonia? Harmonia vem da palavra música. Uma música que não tiver harmonia, ela não dá para se saber, entendeu? Não tem compasso, não tem som, é tudo bagunçado, meu Deus, não tem harmonia. Agora quando afina todas as vozes, quando afina todos os instrumentos, entra na mesma cadência, aí você tem uma harmonia, aí você canta, entendeu? Você quer saber o que é harmonia? Vem no ensaio de um dos departamentos, você vai aprender o que é harmonia. Entendeu? Aonde nós ensaiamos para termos harmonia. Enquanto não tem harmonia, não dá para cantar. Tem que ensaiar para chegar a uma harmonia. E quantas vezes nós chegamos a cantar um louvor? Por quê? Porque não deu certo, porque não deu, porque entramos antes, entramos depois. Às vezes no painel está passando uma letra e a pessoa está cantando outra, é por causa do óculos, mas não dá harmonia. Um fala Jesus, outro fala Genésio. Não, tem que ter harmonia. E o apóstolo Paulo fala, partindo do amor, ele diz: tende o mesmo sentimento uns com os outros, deve ser unânimes entre si, nutrir os mais nobres sentimentos e praticar as mais excelentes atitudes entre si. Falando de harmonia, ele vem também a pessoa que tem amor, a pessoa que ama. No capítulo 12, versículo 16, a parte B diz bem assim, ó: em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sóbrios aos vossos olhos. Entendeu? Humildade, a palavra mais certa. Entre os irmãos não há espaço para o egoísmo ou para o orgulho. O amor coloca o outro na frente do eu. O amor desaparece o meu eu dentro do Deus.
O amor faz eu diminuir e o meu irmão crescer. O amor faz eu fazer de tudo pelo meu irmão, não fazer o meu irmão fazer de tudo por mim. No casamento é assim. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer a pessoa feliz. Então muitas das vezes, se tem alguma tristeza no casamento, é porque talvez alguém está deixando algo a desejar. Porque o próprio mandamento diz: amar o próximo como a ti mesmo. Primeiro é lá, para depois rebater aqui. Humildade. Quando eu falo de humildade na palavra amor, sintetizando esses 12 ingredientes, nós destacamos 5 verdades importantes ainda. Falando do amor, nós vemos aqui, ó, o amor excita o amor. Em relação à mordomia, da prática das virtudes cristãs, o amor cristão é algo que brota de dentro do caráter de uma pessoa regenerada e passa a moldar o seu comportamento. Uma pessoa que ama, primeiro ela é regenerada por dentro, depois ela vem para fora. O molde começa de dentro para fora. Exercitar o amor, socialmente a palavra amor está muito desgastada e quase sempre associada apenas a sentimentos. A palavra, nós tivemos um casamento recentemente, mas nós vemos hoje muita juventude, nós vemos muito no meio dos cristãos, no meio do mundo também, a pessoa olha para a pessoa: ai, eu te amo. Daqui a pouco o cara faz uma falhinha lá, ou a pessoa faz uma falhinha lá: ai, não te amo mais, né? Daqui a pouco aí já está com uma outra pessoa: eu te amo. Você sabe o que significa a palavra eu te amo? Você sabe o que significa a palavra amor? Amor. Existem 3 tipos de amor: o amor filhos, o amor eros e o amor ágape. O amor filhos é aquele amor que uma mãe tem por um filho, um pai tem por um filho, ou um irmão tem por um irmão. O amor eros, que vem da palavra erótico, erotismo, é aquele amor que você sente atração, sente desejo. É um amor que é cobiçado pelos olhos. É um amor que é dominado pelo coração. E a Bíblia diz que o coração é enganoso. Por isso que muitos hoje estão com problemas, porque deixaram tomar decisão pelo seu próprio coração. E o amor ágape, pastor, o amor ágape é aquele amor incondicional, é aquele amor de Deus, é aquele amor que faz de tudo sem querer nada em troca. Que tipo de amor você está exercendo? Que tipo de amor? Pastor, mas o amor, filhos, que é o amor de família, esse amor não é bom? Não sei, a Bíblia diz: pode uma mãe esquecer-se de um filho? Esse amor não é perfeito. Porque se a Bíblia está dando essa cláusula que pode uma mãe esquecer de um filho que cria, mas ele logo identifica com verdadeiro amor, porém eu não esquecerei. Isso é o amor ágape. Falando de amor, nós vimos aqui, o amor cristão é algo que brota de dentro do caráter. E nós temos ainda exercitar o serviço cristão através do amor. Quando nós exercitamos o serviço cristão, falando ainda de comunhão com os irmãos, nós abrimos algo interessante aqui, ó. Nós devemos abrir o nosso coração, porque senão não adianta nós falar de amor se nós temos o coração fechado. Nós temos o nosso coração fechado. Lá no capítulo 12, versículo 9 a 10, Paulo diz que o nosso amor pelos irmãos deve ser sincero, cordial e fraternal. O que ele quer dizer isso? Sincero é verdadeiro, cordial é que veio do coração, e fraternal que seja tipo família, amor fraterno. Quando o apóstolo Paulo fala isso, como já vimos, a palavra sincero destaca que não somos atores, nem a igreja é um palco. Nós precisamos ter amor sincero. Ninguém pode fazer
palco ou de um ator, uma obra de arte, eu vou fingir amar e depois eu não vou ser amor, não. Quando eu falo de a hipocrisia está presente, o amor está ausente, o amor deve ser sem dissimulação. A palavra cordial destaca o amor storge, ou seja, o amor familiar, especialmente aquele que os pais dedicam aos filhos. Então, quando a Bíblia fala, o amor tem que ser sincero, cordial, nós temos que saber que o Paulo está falando que Deus nos exige que nós temos que ter amor de família uns pelos outros. O amor deve ser sem dissimulação. Dentro da igreja não somos estranhos, muito menos unidades isoladas. Somos irmãos e irmãs porque temos o mesmo Pai. Amor cordial, amor família. Precisamos ter o mesmo amor. Temos o mesmo ensinamento, temos as mesmas vestes, temos a mesma alimentação, temos a mesma casa, precisamos viver dentro da casa, então temos que ter comunhão, temos que ter amor. Já a palavra fraterno, que a Bíblia fala ali, fala de amor filéu, o termo usado pelo apóstolo que fala Filadélfia, como já destacamos, significa amar os irmãos como amamos um irmão de sangue. Aí vem o contexto dos 10 mandamentos: amar o próximo como a ti mesmo, amar o teu irmão como se você estivesse amando o teu irmão de sangue. Como é que você ama teu irmão de sangue? Não responde, mas dá uma analisada, né? Em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo chamando a atenção para nós abrir o nosso bolso. Presta bem atenção no que eu vou falar agora, não é o pastor. Não adianta nós falar de amor e o nosso coração está fechado. Não adianta nós falar de amor e o nosso bolso também está fechado. Quando o apóstolo Paulo quer falar do bolso, os cristãos não amam apenas de palavra, mas de fato é em verdade. Falando ainda, ele compartilha a necessidade dos santos e reparte os seus bens. No mundo governado pelo afã do obter, o cristão inclina a dar, porque sabe que aquilo que guardamos, nós perdemos, mas aquilo que damos, isso é o que temos. Tem uma outra frase que o escritor escreveu, que diz bem assim, ó: o que vale não é o que você come, o que vale é o que você planta. Porque o que você come, se foi o que você planta, você vai colher. Quando fala de que devemos abrir o nosso bolso, o cristão não tem apenas o coração aberto, mas também o bolso. A generosidade é uma marca do cristão. Efésios capítulo 4 e 28. Abre lá para nós, bem alto. Efésios capítulo 4, versículo 28. O que diz ali? Bem alto. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha só como é que era a tua vida antes. Antes você furtava, antes você dava o golpe, antes você sonegava, antes você enganava, você mentia. Agora você não faz isso. Agora o que a palavra diz para você fazer? Agora Deus manda você trabalhar, do suor do teu rosto vai comer, e outra, não só comer, mas vai ajudar, repartir com o necessitado. Tem mais algo, nosso papel não é acumular apenas para nós. A verdadeira riqueza é aquela que distribuímos. A semente que multiplica não é o que comemos, eu acabei de falar agora, mas aqui semeamos. A semente que tu come se foi, ela não vai brotar. A semente que você semeia, essa vai brotar. E Deus supre e multiplica a nossa sementeira para continuarmos semeando na seara dos necessitados.
A princípio, ensinando pelo Jesus, é claro, mais bem-aventurado é dar do que receber. Está lá em Atos 20, versículo 35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso não é o pastor que está falando, isso é a Bíblia. Amém? Amém. Eu gosto de deixar bem claro, porque às vezes dá um arrepio, né? Pastor de novo, pois é. Olha o que diz aqui, ó. A alma generosa prosperará. A alma generosa. Quando você semeia com abundância, com fartura ceifará. É a lei da semeadura, está na Bíblia. Qual foi a última vez que você ajudou alguém, que você deu uma oferta a alguém? Lembre-se, aqueles que foram salvos pela graça têm o coração aberto para amar e o bolso aberto para contribuir também. Quem tem amor no coração, primeira coisa, o coração é aberto para fazer a obra do Senhor. O coração é aberto para sentir misericórdia. Misericórdia é o que? É miséria com coração. É você botar a miséria da pessoa dentro do teu coração. É você sentir o que a pessoa está sentindo. É muito fácil eu olhar para o Modair, ver ele passando dificuldade, e eu chegar bem assim para ele assim: ô meu filho, ô meu irmão, rapaz, estou orando por ti, Deus vai te tirar disso aí. Rapaz, eu sinto que Deus vai tirar você disso aí. O Modair está precisando de alguma coisa. Eu sinto, não. Fica tranquilo, tamo junto. Aqui ó, tamo junto, aí ó. Rapaz, já veja a vitória na tua vida. Não vai adiantar de nada. Eu preciso ter bondade, não só misericórdia. Isso é misericórdia. Eu tenho que ter bondade. Se lembra do Salmo 23? Certamente que há e me seguirão todos os dias. Não adianta eu andar só com a misericórdia. Oh, Deus vai te tirar dessa situação. Deus vai tirar essa situação. Não, filho. Eu tenho que ter bondade também. Deus vai tirar essa situação. Ei, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta aí. Aí aqui ó, isso aqui ó. Isso aqui é bondade e misericórdia. Primeiro, Pedro e João olharam, chegaram, conversaram e deram algo. Não tinham muita coisa, mas o que eles tinham, eles deram. E valeu por muita coisa. Bondade e misericórdia tem que seguir, meus irmãos. O nosso coração, se tem amor de Deus, tem que ter bondade e misericórdia. Dizemos que somos cristãos, mas não temos misericórdia, não temos bondade, não fazemos nada. Dizemos que fazemos a obra do Senhor, mas quando chega a hora da bondade e da misericórdia, nós simplesmente ficamos quietos, olhamos o barco passar e não ajudamos. Não se envolvemos. Nem sempre o leproso ele precisa de roupa. Às vezes ele precisa do levanta e anda. E nós precisamos ter isso na nossa vida. Vamos para frente. Quando o apóstolo Paulo fala, nós temos uma terceira colocação, que nós devíamos abrir a nossa casa. Capítulo 12, versículo 13. O que diz lá no versículo 13? Comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. O que é ser hospitalidade? Hospitaleiro é você receber alguém na sua casa. Pastor, mas lá em casa não dá. Eu sei. Eu sei que não dá. Na minha também não dá. Na casa de ninguém não dá. Entendeu? Mas o que a Bíblia manda fazer? Ser hospitaleiro. Dá um jeito. Arreda sofá. Arreda sofá. Se nós chegássemos aqui na Austrália e tivesse falado assim, não dá, nós não teríamos escola teológica hoje. Se uma irmã ou um irmão tivesse falado não vai dar, nós não teríamos círculo de oração hoje. Por quê? Tudo começou em casa. Os cultos foram começados em casa. Se Aquila e Priscila não tivessem aberto as portas da sua casa, não teria evangelho chegado lá na Europa. Marta e Maria, lá em Betânia, lá, sempre com culto dentro de casa, tinha hospitalidade. Eles abriam as suas casas para fazer algo para o Senhor.
Quando o apóstolo Paulo fala isso, de amor, que nós devemos abrir as nossas casas, a palavra de Deus diz que muitos, sem saber, hospedaram anjos. Se lembra de Ló? Se lembra de Ló? Ló não sabia que eram anjos que estavam ali. Recepcionou, trouxe para dentro, defendeu, protegeu, e foi esses anjos que salvaram a vida deles. Sem saber, a Rebeca deu água para 10 camelos, sem saber quem era, e sem saber que em cima dos camelos estava o presente dela. Talvez você não está fazendo porque acha que não vale a pena, mas se você dá água para esse camelo, se você hospedar essa pessoa que talvez você pensa, não vai dar, nunca vai dar lá, não pode fazer, que mais cedo ou mais tarde vai escolher o fruto na vida dele. Nós temos que abrir nossa casa. Nós temos que abrir. Quando a Bíblia diz ali, a Bíblia fala que Aquila e Priscila, que abriram a sua casa para receber as pessoas. A casa deles era uma igreja. Hoje podemos fazer da nossa casa uma agência de evangelização, um centro de aconselhamento. O cristianismo é a religião do coração aberto, da mão aberta e da casa aberta. O próprio Jesus chegou lá na sinagoga e disse bem assim, a minha casa será chamada casa de oração. Abriu as portas. Quarto lugar, nós vemos o que? Devemos abrir os nossos lábios. Capítulo 12, versículo 14. O que diz lá? Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Isso envolve a nossa língua, isso envolve os nossos lábios, a nossa boca. O cristão é abençoador, ele abençoa até mesmo as pessoas que lhe perseguem. A língua do cristão não deve ser fogo e veneno, mas árvore frutífera e fonte que jorra água límpida. Suas palavras são medicina. O cristão deve tomar a vida das pessoas mais suave com suas palavras. Ele deve tornar a vida das pessoas mais suaves com suas palavras. Ele é um encorajador. Suas palavras aliviam o fardo, são azeite na ferida. Suas palavras são verdadeiras, boas, oportunas e encontram graça. Jesus respondeu ultraje com ultraje. O homem cuspira nele, arrancaram a sua barba, esbofetearam sua cabeça, suraram seu corpo, pregaram-no numa cruz. Mas ele, que podia fuzilá-lo com seu juízo, abriu os lábios e intercedeu por ele. De que maneira você abre a tua boca? Para que você abre a tua boca? Para inflamar contenda, para provocar uma contenda. Pastor, mas está me provocando, tá bom, então deixa provocar, faz que nem Jesus. Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Ah, pastor, eu sei disso. Para você fazer isso, você precisa de graça e amor no coração. Com o coração fechado, você não consegue fazer isso. Com o coração fechado, você não consegue fazer isso. Olha só, o diácono Estevão, lá em Atos 7,60, diz que ele morreu pedindo perdão para aqueles que o apedrejaram. Irmão, quando tem alguém te atacando pedra, você tem graça de dizer assim: pai, não imputes. Pai, não escreva isso aí, não registra. Tem alguém cuspindo na tua cara, será que você tem coragem de dizer: pai, perdoa? Nós temos que ter amor no coração para abrir os nossos lábios para abençoar. Quando falamos de abençoar, nós vimos o quinto lugar, que nós devemos abrir também a nossa alma. A nossa alma precisa ser aberta. O cristão é solidário, mas o cristão não é solitário, ele é solidário. Ele chora com os que sofrem, se alegra com os que se alegram, trafega festa de casamento para funeral, do cemitério para o aniversário, solidariza-se com seus irmãos, tanto nas suas tristezas como na sua alegria. Ele tem a sua alma aberta. O cristão não pode ser uma pessoa egoísta, arrogante e soberba. Não pode trocar trombetas acerca das suas pretensões
intensivas virtudes. O cristão não pode aplaudir a si mesmo e colocar placas de honras ao mérito ao longo do seu caminho. Não é aprovado quem a si mesmo louva, diz a palavra. Nós temos que abrir a nossa alma. Nós temos que saber ser equilibrado nessa parte. Quando falamos de relacionamento dos inimigos com os inimigos, nós vemos algo interessante. O crente não faz inimigos, mas ele tem inimigos. Jesus teve muitos inimigos. Paulo teve muitos inimigos. Temos inimigos e precisamos aprender a lidar com eles. Por essa razão não há vida saudável, família saudável, igreja saudável, sem relacionamento saudável. E não há relacionamento saudável sem o exercício do perdão. Somos imperfeitos e tropeçamos em muitas coisas. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. As pessoas não ferem e nós ferimos as pessoas. Falar de perdão é mais fácil do que perdoar. Precisamos saber lidar com os inimigos. Precisamos ter relacionamento com os inimigos. Quando eu vejo algo interessante, Paulo destaca 5 verdades importantíssimas acerca de relacionamento com os inimigos. Primeiro, não devemos retalhá-los. Não devemos retalhar. O capítulo 12, versículo 17 fala bem assim, ó: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Pagar o mal com o mal, devolver a agressão na mesma moeda, dar o troco na mesma medida, pode dar-lhe a sensação de ser justo, mas a expressão não é da graça de Deus. Pagar o bem com o mal é demoníaco. Pagar o mal com o mal é retribuição humana. Pagar o mal com o bem é graça. Entendeu? Pagar o bem com o mal é demoníaco. Pagar o mal com o mal é retribuição humana. Pagar o mal com o bem é só pela graça. Quando Paulo fala, a Bíblia fala que Jó, em vez de retalhar os seus acusadores, ele orou por eles. Na medida em que fez isso, eles foram perdoados. Em vez de retalhar, procure uma oportunidade para fazer o bem a quem lhe faz mal. Algo a se pensar. Algo a se pensar. A palavra de Deus intensamente proíbe a vingança. Abre a Bíblia lá. Abre lá, irmã Clétis, 1 Tessalonicenses 5:15. A Letícia abre 1 Coríntios 6:7. A palavra de Deus insistentemente proíbe a vingança. Proíbe a vingança. Não se pode vingar. Cuidado com a vingança. 1 Tessalonicenses 5:15, o que diz lá? Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas seguir sempre, não tem medida provisória aí, o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. 1 Coríntios 6, 7 e 8, o que diz lá? Então, diz assim, ó: na verdade, é já realmente uma falta entre vós ter demanda uns contra os outros. Já é uma falta, já é uma coisa errada ter demandas uns contra os outros.
entendeu? De picuinhas um contra os outros, tá? Porque não sofreis antes a injustiça? Se Jesus sofreu injustiça, por que nós temos que ficar sem sofrer? Por que nós temos que reclamar, queremos se vingar quando alguém taca uma pedra? Outra pergunta que Paulo fala ali, ó, porque não sofreis antes o dano? Olha o que ele fala mais: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Paulo está chamando a atenção da igreja de Coríntios, que eles estavam tendo problema dentro da igreja, não sofriam perseguição, não podiam sofrer perseguição. Se alguém fazia alguma coisa, eles já queriam se vingar, já queriam contender, iam lá para a justiça da terra, a justiça ímpia, para resolver os casos entre os irmãos e dentro da igreja. Quantos que tem problema dentro da igreja, tem problema com seu irmão, com a sua irmã, e vai para a justiça ímpia para resolver, irmão? Se Satanás provocou esse problema, agora você vai querer que Satanás resolva? Se ele provocou a desunião, filho, o caso tem que ser tratado na igreja, entendeu? O caso tem que ser tratado pela palavra. Eles lá vão tratar pela razão, não pela palavra. Você não pode resolver um caso de família com um estranho, não dá certo isso. Agora, se você resolver um caso de família com o pai, aí sim vai dar certo, porque ele é o chefe da casa. Nós não podemos ir pegar problemas daqui de dentro e resolver com pessoas lá fora. Quantas pessoas pegam as coisas de dentro da casa do Senhor e comentam lá fora para pessoas que não entendem de nada de casos espirituais? Aí a igreja sofre, muitas das vezes, problemas, picuinhas que tem dentro dos grupos, está lá no vestiário do frigorífico. Por quê? Porque você não fica com a boca fechada, entendeu? A igreja sofre. O que estava acontecendo na igreja de Corinto era isso. A igreja de Corinto estava resolvendo seus problemas lá fora, com o pessoal de fora, pessoal que nem da família não era, estava sofrendo. E o apóstolo Paulo manda uma carta e escreve: ei, irmão, vocês têm que resolver as coisas dentro. Procura homens, mulheres, temente ao Senhor, cheios do Espírito Santo, que possa resolver as suas causas. Não vão para fora, não levem para fora. A igreja vai sofrer. Quando a palavra fala aqui ainda sobre a não deveis retalhar, nós temos o segundo lugar, que nós não devemos criar conflitos desnecessários. Olha só, capítulo 12, versículo 18, diz bem assim, ó: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Irmãos, ali não está dizendo que você tem que ter sempre paz com os outros. Não existe você estar sempre em paz, sempre em paz, sempre em paz, não existe. Mas a Bíblia fala bem ali, ó: se possível, se possível. Entendeu? Se possível. Essa exortação para viver em paz com todos está em harmonia com as outras passagens. Hebreus 12, 14 fala bem assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tiago capítulo 3 e 17 fala: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica. Mateus 5 e 9, bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o apóstolo Paulo fala em Romanos aqui, capítulo 12 e 18: se possível, tende paz uns com os outros. Se possível implica que não será sempre possível. Tem vezes que você vai querer ter paz com uma pessoa e a pessoa não quer ter paz com você, mas você tem que fazer a tua parte, entendeu? Você tem raça, a pessoa não quer paz comigo, então eu vou me armar, eu vou lá para cá, vou pegar um monte de arma, vou pegar um monte de gente ao meu comando, vou fermentar, pronto, não está tendo paz comigo, mas também agora vai ter guerra. E não é assim que a Bíblia está ensinando. Não devemos nunca procurar manter a paz com o mundo, ou com o cristão, pelo sacrifício de alguma parte da verdade divina. Ei, tem coisas que nós não podemos ter paz. Tem coisas que a Bíblia nos ensina a não ter paz.
a não ter diálogo, a não ter sociabilidade, a não ter aliança. A Bíblia fala: não se conformeis com esse mundo, não andeis segundo o conselho desse mundo. Então é algo que nós não temos que ter paz com eles. A Bíblia diz que consenso tem a luz com as trevas, o ímpio com o justo, o templo de Deus com o templo de Satanás. Não tem. Então não dá para ter paz. Nem sempre você vai ter paz no meio dos ímpios, com pessoas que não é da tua família. Mas se possível, a palavra de Deus diz bem assim: tem de paz uns com os outros, faz a tua parte, faz o teu melhor. Há momentos em que manter a paz é um erro. Há momentos que em manter a paz é um erro. Não fomos chamados para ter paz com o mundo, nós somos chamados para estar em guerra contra o mundo, contra as hostes externais da maldade. Para isso, lá em Efésios 6, ele nos capacitou com uma armadura. Para que Deus ia nos colocar com armadura, irmã Clétis? Para ficar aí passeando? Não, é para nós guerrear, para nós combater, para nós enfrentar o inimigo, cortar os embaraços que nos seguram, que nos prendem nessa terra. Há momentos que nós não podemos ter paz. Em Hebreus 12:14, não só defende a paz, mas também a santificação. A Bíblia nos ensina a ter paz a qualquer preço. Contudo, enquanto depender de nós, devemos ter paz com os outros homens, pois o cristão não é um gerador de conflitos. Então, quando a palavra diz: se possível, tende paz com, se possível, tende paz com os homens, está falando do pessoal lá de fora. Porque o cristão, ele de nascença, ele de linhagem, ele de chamada, ele de escolha e adoção, ele não foi gerado e santificado para ter conflitos. Aqui dentro da casa do Pai, na nossa família, Deus não aceita conflitos. E quando a palavra de Deus diz: se possível, tende paz com os homens, está falando o pessoal lá de fora. Tende paz com o pessoal lá de fora, não é aqui dentro. Aqui dentro não é se possível, aqui dentro nós temos que ter paz. Aqui dentro nós somos obrigados a viver em paz. Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção pela série. Se nós queremos bênção, nós temos que ter paz. Temos que viver em união. Caso contrário, não tem bênção. Não gosta do irmão? Também não. Deus me abençoou. Mentira. Mentira. Por quê? Porque você não consegue ter paz com o teu irmão. Se tem picuinha com A, B e C, você gosta desse e não gosta daquele, você ignora esse e não ignora aquele, e aí você diz que é uma bênção? Mentira. Porque o Senhor ordena a bênção onde há união. Diácono Modaélia e a irmã Zélia falaram aqui da festa. Nós sabíamos que ia sair uma festa bonita, porque o povo trabalha em união. Fiquei surpreendido, entendeu? Mais uma vez eu fiquei orgulhoso. Praticamente eu quase subi em cima da mesa, mas eu não queria, né? Mas, gente, estava lindo. Trabalho da igreja. Isso foi um testemunho, porque o mundo lá fora viu isso aqui dentro. O mundo lá fora viu o trabalho e união aqui dentro. Mas para que, como é que nós conservamos isso, pastor? Através da santificação. Seguir a paz com todos e a santificação. Ninguém consegue viver em paz com imundícia. Nós temos que nos santificar. Terceiro lugar, diz que não devemos vingar-nos das pessoas ou fazer mal. Olha só, não nos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Capítulo 12, versículo 19. Não se vinga, a vingança não pertence para nós, a vingança pertence para Deus. Vingar é tentar assumir o comando que só pertence a Deus, é usurpar o lugar de Deus, é ter síndrome de Deus, é a retribuição, é a obra de Deus. Então não se vingue,
José ergueu um monumento vivo ao seu perdão. O que ele fez, pastor? Para nós encerrar, Manzélia, já se preparam para adorar. José foi jogado na cova, foi enganado pelos seus irmãos, foi traído pelos seus irmãos. José chama os seus irmãos lá da melhor terra, entendeu? Para quem fez mal para ele, José deu a melhor terra. José chamou os seus irmãos para lá, revelou, deu a melhor terra para eles, perdoou os seus irmãos, ainda disse: não se preocupe, a hora que o pai de vocês morrer, eu não vou fazer mal para vocês. E ainda coloca o nome do seu filho, Efraim, que significa o que me fez esquecer. José colocou o nome do seu filho para ficar uma prova viva ali que Deus o fez esquecer o que seus irmãos fez para ele. Toda vez que José olhava para Efraim, José via o milagre de Deus na vida dele, no coração dele. Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. Por que José conseguiu fazer isso? Porque o Senhor era com ele, porque ele tinha amor no seu coração. Não devemos guardar mágoas, meus irmãos, não devemos guardar nada. A palavra de Deus nos dá respaldo, a palavra de Deus nos dá argumento, a palavra de Deus nos alimenta, nos nutre, para que nós possamos ter amor no nosso coração, para que nós possamos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nunca se esqueça desse versículo. Seguir a paz com todos. Pastor, mas os inimigos lá de fora, se possível, tem de paz com os homens. E os irmãos aqui de dentro, vivam em união, porque é ali que o Senhor ordena a bênção. Quando Jesus estender a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estender a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim.